Oi, gente. Eu estou participando do quarto simpósio de saúde quântica, que esse ano está sendo aqui em Brasília. E eu aproveitei o intervalo para ter uma conversa aqui com o Beron, e ele vai falar para a gente um pouquinho de como a nossa alimentação, o ato de se nutrir, influencia na consciência e como a gente pode fazer uma revolução atuando politicamente na escolha do que a gente coloca no prato. Então, eu agradeço muito a oportunidade e eu gostaria de dizer que a alimentação ela tem um impacto social, político muito grande, né? Na verdade, esse entendimento já vem há muitos anos, onde interesses até escusos se usam disso, né? De mexer na consciência da população através da alimentação para estar gerando lucro, para estar gerando doença, para estar gerando insatisfação. E eu gostaria de frisar essa parte da insatisfação. Se a gente for observar, a alimentação que a gente tem hoje é uma alimentação ácida, que acidifica, né? Nosso pH se torna ácido com a alimentação que a gente tem hoje. E, de certa maneira, é uma alimentação que vem carregada, impregnada de sofrimento, dor, tristeza. Então, a gente às vezes não se dá conta disso, mas a gente está colocando dentro do nosso corpo tristeza, sofrimento, dor. E isso é interessante para o mercado, né? Quanto mais tristes as pessoas estiverem, mais consumo vai haver, né? Então, é uma engrenagem um tanto quanto perversa, um tanto quanto covarde, mas é uma engrenagem que dá certo. Então, uma vez a gente mudando a nossa forma de se alimentar, a gente se aproximando a uma alimentação que esteja mais de acordo com a nossa natureza, instantaneamente e consequentemente a gente vai estar mudando o mercado, mudando essa estrutura, esse alicerce que mantém que é mantido pelas corporações e governos ligados ao sistema corporativo também, que se baseia no lucro até às custas da saúde da população, às custas do sofrimento animal, às custas do meio ambiente, né? Então a gente já está cansado de saber que os nossos recursos estão indo para a linha final e a gente permanece com os mesmos hábitos, né? A gente está cansado de saber que uma série de alimentos, tipo essa febre fast food, e os refinados e os industrializados e os alimentos de origem animal, sim, os alimentos de origem animal são responsáveis por diversas doenças, a maioria das doenças. E nenhuma medida é tomada com relação a isso, porque é importante manter as pessoas dentro desse padrão. Só lembrando que a gente tem um sistema que é todo interconectado, né? Do alimento que você coloca dentro de você, ele exerce uma influência muito grande nas suas escolhas, na sua forma de pensar. Então, se você consome alimentos que geram a excitação do sofrimento, que geram a excitação da violência, que geram inclusive a excitação da tristeza, né? Um pouco contraditório pensar assim, mas existe o prazer da tristeza. A gente entra nessa condição, a gente atrai, né? A gente coloca isso na nossa cabeça e esses pensamentos, esses fluidos mais sutis que a gente cria com os pensamentos, fazem com que a gente comece a atrair isso, né? Lei da causa e efeito. A gente está plantando algo que não é saudável, algo que não é moral, algo que não é ético e a gente vai colher, infelizmente, esse panorama que a gente vê hoje na sociedade, né? Então, se a gente se alimenta daquilo que é a nossa natureza, ou seja, aquilo que é a natureza, que a gente faz parte dela, né? Aquilo que a natureza ofereceu pra gente, para se abastecer, e a gente vai ver que a gente tem toda uma constituição, um design de um ser frugívoro, que se alimenta de frutas, raízes, castanhas. Se a gente se alimentasse dessa forma, né, incluindo verduras, incluindo as outras hortaliças e leguminosas e tudo mais, se a gente se alimenta dentro de um alimento que não tira a nossa energia, nosso potencial consciencial torna-se um perigo para essas estruturas estabelecidas, né? A gente se torna muito mais crítico, a gente se torna muito mais
reativo no sentido bom do significado da palavra, tá? Reativo à injustiça, a gente se torna menos tolerante, de novo, num outro sentido da palavra, tá? Não no sentido pejorativo, nessa expressão. O menos tolerante à questão das violências sutis que existem hoje no planeta, né? Tipo homofobia, tipo o racismo, tipo o sexismo. Sutis, eu fui bem sutil, na verdade. Isso é uma agressão absurda que a gente ainda sustenta. Absurda, né? Incluindo o especismo. Então, a gente traz um olhar que faz com que as pessoas mais simples, né, se a gente leva isso para um contexto maior, as pessoas mais simples vão estar atentas a isso. Né? Não vão ser as pessoas que desenvolvem pensamento e reflexão, né, que ainda é uma minoria, que vai estar lutando por esse campo mais horizontal. Então, uma coisa está muito conectada à outra. A forma como que você se alimenta, direciona as suas vontades, exerce influência sobre as suas escolhas mexem no mercado, e se você faz escolhas conscientes, você está mudando politicamente todo um sistema, né? Então, se a gente quer um sistema mais justo, mais pacífico, mais horizontal, a gente precisa se alimentar de acordo com a nossa natureza. A gente deve se alimentar daquilo que gera amor, que gera fraternidade, que gera luz, que gera comunhão, né? E eu acho que todos vão concordar que a gente se alimentar daquilo que infligiu dor no outro, né? Onde você arranca o filho da vaca, onde você prende a vaca, onde você mata os pintinhos, onde você gera desespero e gera pavor. Eu acho que todos podem compreender que a gente vai estar colhendo isso na sociedade também, né? Se alimentando desses fluidos, a gente vai estar vendo isso na sociedade. Então, é um apelo, é um recado, é uma mensagem, é um pedido que a gente deixe os nossos apegos e o nosso egoísmo e coloque no lugar dele amorosidade, consciência e atitude baseada na compaixão, a palavra que eu queria buscar, baseada na empatia, tá? Então, que a gente tenha essa clareza de que depende da gente, da nossa atitude, quando a gente está sozinho no supermercado, quando a gente está sozinho em qualquer lugar que venda produtos, que a gente faça escolhas baseadas naquilo que é a nossa natureza. E a nossa natureza é amor. Então, fiquem todos com essa reflexão e que ela possa frutificar e gerar uma sociedade mais justa e dentro daquilo que a gente está há tanto tempo sonhando. Gratidão. Eu venho trabalhando, né, esse trabalho formiguinha, né, de ir jogando essas sementinhas, e muitas pessoas felizmente têm acatado a sementinha, têm feito germinar e têm gerado brotos, plantas, árvores e muitos frutos. Felizmente a gente está num momento planetário onde está muito rápido e as pessoas estão desacreditadas do que é oferecido e sempre foi oferecido como verdade absoluta. As pessoas estão vendo que não dá para engolir muito o que a mídia está promovendo, né? Então estão buscando coisas novas. E esse momento, então, quando a gente chega com as coisas novas, a adesão se torna muito mais fácil, especialmente porque é verdade, né? As pessoas estão cansadas de mentira. Então fica muito fácil, né, fazer com que isso se alastre, mesmo a mídia tentando boicotar, os interesses, né, da indústria tentando boicotar. A gente tem esse campo mais fértil. Aí então eu escrevi um livro e publiquei em 2008 que conta a minha trajetória nesse campo de milagres, de sincronicidade, onde é só entregar, confiar, aceitar mesmo e agradecer muito, né? E aí o nosso campo vibracional só vai estar atraindo mais e mais esse potencial. O outro livro que eu lancei o
o ano passado, fala desses seres que se realizaram, né? Então é de novo uma viagem, e aí conta essas passagens de seres que chegaram lá. E não é só teoria, são seres que chegaram lá, que vivem na felicidade de forma constante. E por último, um livro que está entrando nas casas, né, dos brasileiros a princípio, que é o Vegan Yoga, que é um trabalho que tange muito nessa conversa que a gente teve há pouco. Então, fala do aspecto espiritual da consciência, essa verdade tão simples que é a compaixão e o respeito por todos os seres viventes nesse planeta. Agradecido pela oportunidade, e eu espero que você se sinta bem convidado mesmo a estar levando essa informação para os seus amigos, familiares. Aqui tem muito estudo mesmo científico, um embasamento não só filosófico, mas um embasamento de constatação científica. Desfrutem e leiam com a cabeça aberta. Essa é a proposta. Agradecer.